Boa tarde, pessoal. Meu nome é Carlos, eu sou aluno do curso da agronomia. Então aqui eu estou junto com o meu grupo, que é composto por mim, Carlos, o João e o Natan. Então a gente está fazendo um trabalho sobre a curricularização no curso de agronomia, que o tema foi: a gente visitou 3 produtores de maçã aqui da Serra Gaúcha e a gente fez uma pequena entrevista, tentando diagnosticar os principais problemas com pragas que eles tinham aqui na região. Então as principais pragas que foram identificadas foram a mosca das frutas, a mariposa oriental e a lagarta enroladeira. Então agora a gente vai comentar um pouquinho sobre cada praga e os seus manejos para ajudar os produtores, né? Então eu vou começar sobre a mariposa oriental. Então aqui vocês podem observar que tem um ciclo dela que dura em média de 20 a 25 dias, do ovo até a fase adulta. Então primeiramente tem a fase do ovo, que possui a coloração branca acinzentada, como vocês podem observar na imagem, e possui um diâmetro de 0,5 a 0,9 milímetros. A ovoposição dela ocorre de forma isolada na face inferior das folhas, ou diretamente nos ramos ou nos frutos. Então essa é onde ela deposita seus ovos. Então ali o adulto, como vocês podem ver, possui coloração parda escura e o tamanho dele é de 5,5 a 7 milímetros. As lagartas apresentam coloração branca, creme, ou também essa forma mais rosácea, como está ali na foto, e o seu diâmetro é de 10 a 12 milímetros. E a parte da pulpa, que é, ela fica protegida por um casulo, né, de seda, e se localiza geralmente nas fendas nas cascas, na base do pedúnculo do fruto ou no solo. E o hábito de voo da mariposa também se dá das 5 até as 10 horas da noite. Então esse é o hábito que ela tem de voo, né? Então aqui a gente tem umas fotos representando basicamente como é que ela age. Então ali na foto número 1 a gente tem o fruto que está com a polpa da mariposa, né, a grafolita. Na foto 2 a gente tem frutos com galeria e contém excrementos, como vocês podem ver ali, tem os excrementos da grafolita e também possui a presença da lagarta, né. A imagem 3 a gente tem frutos ali no pedúnculo com excrementos que parecem serragens, mas indica ataque de grafolita, né? Então o produtor tem que ficar atento a esses detalhes. E na foto 4 a gente tem a mariposa oriental adulta, a grafolita, né? Então, primeiramente sobre o monitoramento. Conversando com os produtores, então todos os produtores que a gente conversou, eles usam esse mesmo método, né? Então, que é o uso de armadilhas tipo delta. Elas ficam a 1,8 metros do chão para capturar a mariposa, né? Então, eles utilizaram um feromônio sexual que fica dentro da casinha ali de borracha, tem o feromônio da fêmea que atrai o macho. Então, ela deve ser posta no início das brotações. Então, no início da brotação, tu coloca e para tu fazer o método de controle, tu tem que ter pelo menos 20 adultos na armadilha. Então, é teu limite. Fiz o monitoramento, 20 adultos, já entra com o controle. A quantidade de armadilhas é 2 a 4 por hectare. Então, sobre a parte de monitoramento, seria isso. Agora a parte do controle cultural. O que a gente observou que os produtores fazem e coisas a mais que a gente pode indicar. Então, é remoção e destruição de frutos danificados. Então, observando esses frutos com danos de grafolita, a gente já tem que retirar. Uma poda adequada. Então, a poda adequada vai tirar ramos doentes, machucados, vai arejar mais a planta, então vai favorecer bastante a planta. Na colheita, tem frutos que caem no chão, né? Remover esses frutos do chão, tirar do pomar, né? Deixar limpa, sem nenhum hospedeiros, dizemos assim, para a grafolita. Na produção orgânica, a gente pode recomendar o ensacamento dos frutos, né? Então, o produtor ensaca os frutos ali, então é um método de controle orgânico também, que pode acontecer isso, né? A remoção de ponteiros atacados, tem ali nas imagens, vocês podem observar, né? Ele fica com aspecto meio avermelhado, meio alaranjadinho. Então, remover esses ramos quando identificados. E plantas hospedeiras. Então, plantas daninhas que atacam, que a mariposa também pode se hospedar, a gente deve remover. Parte do controle biológico. Então, pode ser usado como controle biológico o tricograma, que é o primeiro na imagem ali. O Hymenochaunia delicata, que é o segundo na imagem,
e o Macrocentros ancilivoros. Então, controle biológico muito eficaz, né? Às vezes o pessoal se atenta muito a químico, né? E a gente tem esse controle biológico que pode auxiliar bastante o produtor. Só que não adianta colocar ele quando tá pegando fogo, né? A gente tem que colocar ele, começou a ver alguns níveis baixos, assim, a gente já começa a inserir o controle biológico, né? Que é um método muito eficaz e que vai auxiliar bastante o produtor aí. Na parte ali também a gente tem os feromônios sexuais, né? Que eles agem como por competição e por hábito de percepção, né? Então o feromônio vai atrair o macho, então ele não vai encontrar a fêmea, né? Para acasalar. E com isso não vai ter a reprodução dos mesmos, né? E por hábito de percepção. O que seria esse hábito de percepção? O, esses produtos, como o biolita, splatigrafo, cetro, isomate, eles liberam um odor muito forte desse feromônio e quando o macho encontra a fêmea, não vai estar no mesmo nível desses produtos. Então ele vai achar, não, isso aqui não não tá com o que tem que ser, né? Aí ele pega e não vai. Então, como eu falei, tem o produto biolita, splatigrafo, cetro, e o produto que a gente viu que o pessoal está usando bastante na região aqui é o isomate. Então ali tem as doses, né? E a época de aplicação. Geralmente a época de aplicação é nas primeiras brotações, né? Então quando vai começar a aparecer a grafolita. E o controle químico. Conversando com os produtores rurais, né? Então esses foram os produtos mais listados por eles que a gente pode usar. Então a gente tem grupos do 28, do 15, 1B, 4A e mais o 3A e do grupo 5. Então os produtos comerciais como Altacor, Nomad, Imidan, Eleito, Sumition, Supration, Delegate são produtos que o pessoal está usando mais aqui na nossa região de Vacaria e nessa região aqui do sul. Então a grafolita é uma das principais pragas que ataca a cultura da maçã. Tem que ter bastante atenção, né, que como ela ataca ponteiros novos, pode atrapalhar diretamente na produção. E as suas lagartas, né, que atacam diretamente as frutas. E a gente sabe, né, que a maçã é uma fruta muito delicada, então qualquer problema ela já atrapalha bastante a comercialização dela, né. Então se a gente tiver um ataque da lagarta diretamente do fruto, é um fruto perdido, né, que vai ser destinado para a indústria. Então agora o próximo colega vai dar seguimento à apresentação. Então, pessoal, meu nome é João Victor e agora eu vou falar um pouco com você sobre uma praga muito importante, uma praga chave na cultura de macieira, não só na cultura de macieira, mas como em diversas outras frutíferas, que é nada mais é que a mosca das frutas, Anastrefa faterculus. Então, como a imagem nos traz, ela tem um período de ciclo em torno de quase 30 dias, onde nesse período ela vai estar colocando em torno de 400 ovos, então é uma praga que se propaga relativamente bem, que deve ser tomado total atenção e feito alguns manejos que a gente vai ver a seguir. Aqui na imagem a gente traz a ilustração tanto da fêmea quanto do macho. Vale ressaltar que a fêmea ela tem o aparelho ovopositor na parte inferior dela, parte de trás, já o macho não tem. Nessa foto a gente traz os danos que essa praga causa nas maçãs, sendo que a mosca das frutas, a fêmea, ela ovoposita internamente dentro do fruto. Então, ou seja, a larva, na hora que ela eclodir, ela já vai estar causando dano às frutas, como vocês podem ver nas figuras do lado esquerdo. Então ela vai abrir essas galerias dentro do fruto. Na foto à direita, a gente pode observar o dano externo, ou seja, ela vai causar esse enrugamento do fruto, essa depressão nos locais onde ela ovoposita. E posteriormente vai apodrecer, como na figura B ali, e uma característica dessa podridão é que ela tem aspecto mole. Então, se a gente apertar o fruto, facilmente vai ser diagnosticado. Como a gente pode fazer o monitoramento dessa praga? Então, é utilizada a armadilha McPhail, como vocês podem observar na foto. Deve ser realizado 2 vezes por semana. O período de monitoramento é de outubro a abril, onde a praga tem mais incidência.
e também onde a fruta já está em desenvolvimento. O nível de controle são meia mosca frasco dia. Isso significa então que se eu tiver 2 armadilhas em um dos meus talhões e fechar em uma mosca frasco dia, já deu o nível de controle, já vou ter que estar entrando com algum manejo de controle. Essas armadilhas elas devem ficar em torno de 1,80 m do chão para facilitar a captura, a altura de voo do inseto. E uma armadilha até 10 hectares. Recomendação: passou de 10 hectares a quadra, ou talhão, ou o pomar em si, recomenda-se colocar mais armadilhas. Podemos estar utilizando suco de uva concentrado ou atrativo alimentar, como eu trago como exemplo o Ceratrap, que é uma proteína animal responsável por atrair essa praga. Recomenda-se utilizar o suco de uva até metade de novembro, início de dezembro, e depois o ideal seria estar usando esse atrativo alimentar, que ele tem maior, é um atrativo que a mosca acaba por gostar mais do que o suco, e também facilita o manejo, pois não é necessário estar trocando semanalmente o líquido presente na armadilha. Como manejo cultural, a gente tem alguns que a gente pode estar utilizando, como por exemplo a eliminação de frutos atacados, plantas hospedeiras, ou seja, frutíferas que estejam ao redor do seu pomar podem estar atraindo essa praga para dentro do seu pomar, como por exemplo o maracujá, araçá, etc. Ensacamento de frutos, principalmente para essa questão é um manejo mais delicado, mas para pomares orgânicos pode ser pode ser um controle muito bem-vindo aí. Ele dá um pouco mais de trabalho, mas ele é bem eficiente. E isca tóxica, que a maioria dos produtores utiliza, que nada mais é que a aplicação de um atrativo, que pode ser melaço de cana-de-açúcar, por exemplo, misturado com inseticida. Vai direcionar um bico do seu pulverizador e aplicar ao redor de todo o mato que circula o seu pomar. A mosca vai ser atraída por esse atrativo e a hora que sobrevoar sobre ele ou tiver em contato com ele vai acabar se tendo a morte pelo inseticida. E por último também, uma alternativa que não é muito utilizada, mas pode estar se utilizando também, é a captura em massa. Ou seja, tu colocar diversas armadilhas nas filas com beira de mato do seu talhão, onde vai ter uma captura em massa através dos atrativos das armadilhas. Como controle biológico a gente não tem muita alternativa, não demonstra muita eficiência, e a grande maioria são agentes naturais, já que estão presentes no meio ambiente. Questão do controle químico, a gente tem produtos muito bons, porém poucos produtos para escolha, para aplicação contra a mosca das frutas. Então, basicamente, a gente vai ficar na mão do grupo químico dos piretroides, organofosforados e neocotinoides, com os seguintes nomes comerciais e princípio ativo. São produtos, que nem eu comentei, que funcionam bem, porém sempre vale lembrar a rotação de produtos, né? Para a gente pensar em resistência dessa praga, o ideal sempre estaria sendo manejando diferentes grupos químicos por aplicação, para que haja um melhor controle aí da praga. No mais, sobre moscas das frutas, era isso. Vou passar a palavra para o próximo colega, que vai conversar sobre uma praga muito importante também na cultura da macieira. Então, como já foi comentado, a gente está vendo sobre as principais pragas da macieira através da entrevista realizada sobre os produtores da nossa região. E foi constatado sobre esses produtores que as 3 principais pragas são a mosca das frutas, a mariposa oriental e a lagarta enroladeira, que é o que a gente vai dar uma aprofundada agora. Lagarta enroladeira, com o nome científico Bonagota salimbricola. Seus adultos são uma cor parda acinzentada, com 2 manchas nas asas anteriores.
Esses adultos vivem em torno de 20 dias, seu ciclo, e seu ciclo de vida completo a uma temperatura de 25 graus é de torno de 50 dias. Para uma etapa muito importante, uma etapa crucial, seria a identificação desses insetos. A identificação é através do seu monitoramento, que a gente utiliza uma armadilha delta com piso adesivo e um atrativo sexual instalado a 1,8 metros de altura. Essa inspeção deve ser realizada 2 vezes por semana e o ingrediente e o atrativo deve ser substituído a cada 3 meses. O nível de controle para uma aplicação é de 20 machos por armadilha por semana ou 50% do cumulativo acima do nível. Então, agora trazendo algumas características sobre esse inseto e essa praga. Os adultos são mariposas de coloração cinza claro, medindo cerca de 1,5 cm. Os seus ovos são colocados na face superior das folhas, contendo em média 40 ovos por adulto. Esses adultos possuem um hábito de acasalarem entre 17 e 21 horas. Essas lagartas, após a eclosão, alojam-se na face inferior das folhas da macieira e se alimentam e tecem uma espécie de túnel no sentido da nervura principal. Também é comum a lagarta efetuar um corte parcial no topecíolo. Nos frutos, há um consumo da epiderme promovendo galerias superficiais e deixando imprestáveis esses frutos, ou um fruto que teria uma categoria superior, uma categoria melhor, vai ser reduzido a sua categoria na hora do recebimento. Uma fase muito importante, não só para bonagota como para outras pragas, seria o seu controle cultural. O que seria esse controle cultural? Seria a remoção e a destruição de frutos danificados, seria uma poda adequada na época adequada, a remoção dos frutos caídos na colheita, a remoção das plantas hospedeiras, que seria uma parte muito importante. Aqui já passando apresentando já alguns produtos, como podem ver ali, a gente tem o controle biológico com bacilos, a gente tem as iscas, que são os acetatos, e para o seu controle químico, a gente tem registro de cerca de 14 produtos diferentes, de empresas diferentes. A gente buscou trazer aqui os principais produtos, os produtos mais conhecidos, e também tentando trazer diferentes grupos químicos que são muito importantes para que o produtor ele faça um revezamento, não só aplicando o mesmo grupo químico, ou se não fazendo um revezamento com outros grupos químicos, ou se não o grupo químico, o ingrediente ativo de preferência. Então aqui a gente tem os principais grupos químicos para o controle são os organofosforatos, são as benzoilureias, são os piretroides, e o principal produto, assim, um produto que revolucionário agora, que é um bom controle, seria o Premistar, e os Nortox em questão. Esse trabalho a gente buscou trazer uma parte didática para a gente poder responder o nosso produtor, responder de forma didática, apresentando as ideias, apresentando o inseto, o seu monitoramento, o seu controle. Isso faz parte da curricularização do curso de agronomia, da matéria de entomologia aplicada, da professora Camila. Espero que estejam entendidos e muito obrigado.